Com a palavra agora o conselheiro Ronaldo Santana, para relatar a denúncia na Prefeitura Municipal de Dom Basílio, processo 7311E21, registrando que haverá sustentação oral por parte do doutor Javan de Melo Sena, representando os interesses do senhor Roberval de Cássia Meira, prefeito municipal. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, o advogado doutor Javan Sena, este processo é um processo protocolado sob o número 07311-21, sobre uma denúncia apresentada a este TCM pelo cidadão contra o senhor Roberval de Cássia Meira, ordenador de despesa do prefeito Dom Basílio, exercício 2017, informando sobre o cometimento de possíveis irregularidades no pregão 063-2017, que teve como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas, traslados e execução de funerais de pessoas de baixa renda do município, incluindo despesas com ornamentação básica, preparação do corpo e enterro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. Basicamente, os tópicos relacionados sobre as possíveis irregularidades foram 3, e o montante na despesa realizada foi em torno de R$ 46.440. O primeiro tópico foi a adoção do critério de menor preço global, contrariando o entendimento do TCU, no sentido de que deverá ser adotado o critério de menor preço por item. O segundo, a ausência de cotação de preços dos itens licitados ou indicação das empresas consultadas. E o terceiro, a assinatura de balancete por contador em situação irregular. Relator denunciante, aqui eu vou abrir aspas, a Prefeitura Municipal de Dom Basílio, agosto de 2017, lançou licitação para contratar a empresa para fornecimento de urnas, traslados e execução de funerais para pessoas de baixa renda do município, por meio do processo administrativo 063/2017. Ocorreu que, em que pese pacífica a jurisprudência do Tribunal de Contas da União para o critério de adjudicação por item, fez por grupo em preço global. Ainda, mesmo ciente que todo o certame teve fundamento planilha de preço de mercado, que não consta qualquer cotação de preço nem indica as empresas consultadas. Causou estranheza a assinatura de balancete por contador irregular. Coincidentemente, só uma empresa participou, fecha aspas. Formalizada a denúncia em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, foi o denunciado notificado através do edital 407/2021, publicado em Diário Oficial Eletrônico, TCM, 27 de maio de 2021, para querendo produzir esclarecimentos no prazo regimental de 20 dias, sob pena de aplicação de revelia e da possibilidade de presunção da veracidade das irregularidades anotadas na pessoa vestibular. Em 22 de junho de 2021, ingressou eletronicamente no sistema TCM, arrazoado protocolo sob o número 10.909-E21, composto de 5 laudas, subscrito pelo senhor Roberval de Cássia Meira, aduzindo que, aspas, o caso em tela, a licitação realizada buscou a aquisição de urnas, traslados e execução de funerais de pessoas de baixa renda do município, incluindo despesas com ornamentação básica, preparação do corpo e enterro, os quais, se não agrupado em lotes, poderia gerar prejuízo à administração, pois poder-se-ia a economia em escala, além de dificultar a logística e gestão do contrato pela própria natureza do serviço, que, no que se refere à questão da ausência de cotações, verifica-se que não se reputa uma verdade, tanto que o processo contém no termo de referência consta o valor referencial, demonstrando que houve levantamento de preço de mercado, além de conter uma cotação específica fornecida pela Pax Nacional, que, no que se refere à participação de um único licitante, tendo a administração realizada a devida divulgação do aviso de licitação com publicação no Diário Oficial do Município, no Diário Oficial do Estado da Bahia, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, não é algo que esteja sob o controle da administração e que o profissional que assinou o balanço da empresa encontra-se regular, plenamente apto a exercer suas funções de contador
Inclusive, nos autos do processo licitatório juntado pelo próprio denunciante já constam certificados de regularidade profissional dos contadores que assinaram os respectivos balanços. Fecha aspas. Registre-se aqui que não houve manifestação do Ministério Público de Contas, porque o processo não se encontra inserido na sua matriz de análise. É o relatório, senhor presidente, dos conselheiros, senhor advogado. Bom dia, doutor Javan de Melo Sena. Vossa Senhoria terá o tempo de 10 minutos para fazer a sua manifestação. Santíssimo Conselheiro Presidente Plínio Carneiro, Santíssimo Conselheiro Relator Ronaldo Santana, demais Santíssimos Conselheiros deste Tribunal de Contas, ilustre membro do Ministério Público, nosso Procurador de Contas, servidores do TCM, o que nos traz aqui a defesa exatamente em relação a uma denúncia, mais uma denúncia feita pelo mesmo cidadão Tiago Gutenberg, na qual ele reproduz praticamente ipsis toda a mesma fundamentação, a alegação de que deveria ter sido feito por item e não por lote, e distorcendo o entendimento que o TCU traz sobre isso. O TCU, ele realmente fala para se priorizar, assim como a própria legislação, e as adjudicações sejam feitas por item, mas tem ressalva. E as ressalvas são quando a inviabilidade técnica ou quando a perda de economia em escala. Como você pode ver, o vulto da licitação é pequeno e os serviços são interligados. O serviço de urnas funerárias, fornecimento de urnas funerárias, ele está até intrinsecamente ligado à questão da preparação do corpo, à questão dos demais insumos que são utilizados para velório de um cidadão. Então, seria até contraproducente se fazer uma licitação fracionando isso. Como você pode ver, o valor hoje, inclusive, seria abarcado pelo valor para a licitação, para a dispensa, na nova lei de licitações. Então, existe uma viabilidade, tanto técnica, quanto de garantia economia de escala, porque o cidadão vai pegar um conjunto de serviços interligados, ele pode afetar um valor menor. Então, conselheiro José Alfredo, fica evidente essa situação de que não houve qualquer utilização indevida da adjudicação por lote, de adjudicação permitido pela legislação e pelos próprios tribunais de contas. Então, o que o denunciante tenta fazer, conselheiro Nelson Pellegrino, é fazer uma distorção da interpretação da norma e do entendimento dos tribunais. Então, conforme já colocamos nos autos, é evidente que numa situação dessa foi muito mais viável para garantir economicamente, do ponto de vista da economia de escala, quanto da questão de você conseguir ter uma melhor preço e também de garantia de uma melhor técnica na hora do fornecimento, que se fizesse a adjudicação por lote. Em relação à cotação, como ponto do próprio relatório do excelentíssimo conselheiro Ronaldo Santana, a gente consegue ver, conselheiro Raimundo Moreira, que existe cotação. Talvez não tenha a quantidade maior de cotações, porque na cidade, por ser uma cidade interior, cidade pequena, cidade do município de Dom Basílio, você não tem 10, 20, 30 fornecedores nessa área. E é um fornecimento que é muito do local. Imagine toda vez que tiver uma intercorrência, você acionar e ter que esperar 24 horas para vir de outra cidade uma urna funerária. Então, acaba realmente tendo como objetivo maior, e as empresas também têm interesse, são as empresas que já estão instaladas no local. Então, por isso, não tem uma diversidade maior de cotação formalizada, apesar de ter os relatórios de cotações que foram feitos pelo setor de compras através de consulta a fornecedores por outros meios, por telefone, buscando, que tentou até se formalizar, mas há uma dificuldade deles fornecer essas cotações por estar em municípios diversos. Então, por isso que teve essa dificuldade, mas existe cotação, ao contrário do que tenta fazer parecer o denunciante. Em relação ao balanço, verifica-se aqui que houve mais um equívoco, conselheiros, pois ele, toda vez esse denunciante, ele pontua o seguinte, que não há a certidão, o DHP do contador. Primeiro, que os tribunais já entendem que isso não é obrigatório. Segundo, esse DHP existe, essa comprovação de certidão existe, e ela não está vencida, como ele faz parecer, porque, na verdade, essa certidão, ela integra o balanço. Então, ela é fornecida no momento do balanço. Óbvio que esse balanço, se você fecha ele, por exemplo, em janeiro de 2020, e você vai apresentar esse balanço
você tem até abril do outro ano de validade dele, você apresenta ele em janeiro, fevereiro de 2021, obviamente essa certidão vai estar vencida. Mas o que importa, de fato, é que o contador ele esteja habilitado, conselheiro Zé Alfredo, no momento da realização do balanço. Até porque a empresa não tem como garantir que o contador que fez o seu balanço vai permanecer ad eterno regular. É uma responsabilidade que foge à competência, conselheiro Raimundo Santana. Então, basicamente, a gente vê que os 3 pontos que foram abordados pelo denunciante, nenhum deles merece prosperar. Motivo pelo qual a defesa vem aqui pedir a total improcedência e pontuar que, diante dessas diversas denúncias que usa esse tribunal de palanque político, isso também requer que seja tomada alguma medida em relação aos denunciantes, porque a denúncia é um instrumento válido. Nós já pontuamos isso em outras apresentações aqui, conselheiro Mário Negro Monte. É importante o instrumento, mas é um instrumento que deve ser utilizado de forma séria. E o que se vê é que uma enxurrada de denúncias, várias das vezes infundadas, esse processo mesmo que está sendo denunciado é um processo de 2017, já foi apreciado por essa Corte de Contas, ou seja, está se trazendo novamente pontos que já foram analisados pelo tribunal. Então a gente vê aí que fica evidente, conselheiro Fernando Vita, o delinear da má-fé do denunciante nesses atos. E é importante que o tribunal tome partido para coibir isso de certa forma, para evitar que distorça a verdadeira função da denúncia. Então, conselheiros e conselheiros, é assim que encerramos nossa sustentação, esse é o funcionamento e o pedido da defesa de que seja julgado totalmente improcedente a denúncia e que, se possível, seja verificada a aplicação de alguma sanção pela questão da reiteração de denúncias infundadas e da má-fé do denunciante. Obrigado. Agradeço ao doutor Javan de Melo Sena pelas suas palavras e considerações. Retorno ao conselheiro Ronaldo Santana. Gostaria de agradecer as colocações e ponderações expendidas pelo doutor Javan. Com relação ao primeiro tópico, que foi a adoção do critério do menor preço global, contrariando o entendimento do TCU, no sentido de que deverá ser adotado o critério do menor preço por item, esse TCM já tem uma jurisprudência com vários precedentes em relação a esse tema, e no caso foram licitados em lote único urnas, mortuárias, ornamentação, aplicação de formol, traslados e tanatopraxia, todos relacionados ao enterro de pessoas carentes, guardando relação direta entre si, assistindo, portanto, razão à defesa. Então, não procede, portanto, o apontamento de irregularidade na adoção do critério de menor preço global para esse caso específico. Com relação à ausência de cotação de preços dos itens licitados ou indicação das empresas consultadas, o Tribunal de Contas da União já tem precedentes, inclusive nós fazemos aqui citações, o exemplo do Acordo 2380-2013, em que o TCU informa que é obrigatória nos processos de licitação, dispensa e inexigibilidade, a consulta dos preços correntes no mercado, dos fixados por órgão oficial competente ou ainda dos constantes em sistema de ajuste de preços. A ausência de pesquisa de preços configura descumprimento da exigência legal. Aqui nós não identificamos no processo a juntada desta cotação de preço que a denúncia faz entender ausente. Então, estamos considerando, portanto, de que procede a irregularidade apontada de ausência de cotação de preços dos itens licitados ou indicação das empresas consultadas, valendo observar as decisões, inclusive, oriundas do Tribunal de Contas da União. E no que se refere à ausência de balancete por contador em situação irregular, ao contrário do apontado na peça vestibular, a certidão de regularidade profissional apresentada pela defesa, indica que a contadora se encontrava em situação regular à época da licitação, pelo que não procede a irregularidade apontada nesse tópico. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, nosso voto é no sentido de conhecer
e, no mérito, deliberar pela procedência parcial da denúncia 07311-E21, apresentada a STCM contra o senhor Roberval de Cássia Meira, ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Dom Basílio, esse 2017, aplicando uma multa de R$ 2.000. É o voto, senhor presidente, além de determinação à secretária-geral para notificação dos interessados. Em discussão, o voto do conselheiro Ronaldo Santana, no sentido de conhecer, no mérito, julgar parcialmente procedente a denúncia contra o senhor Roberval de Cássia Meira, ordenador da despesa da Prefeitura Municipal de Dom Basílio, a quem se aplica uma multa no valor de R$ 2.000. Conselheiro Nelson Peregrino solicitou a palavra. Senhor presidente, a título só de esclarecimento, porque o advogado da prefeitura, do gestor, levantou algumas observações que eu queria esclarecimento do conselheiro Ronaldo Santana. Ele sustenta que me parece, não sei aí, eu queria essa informação. Só há um serviço funerário no município de Dom Basílio? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de que fosse. Não sei se o conselheiro tem essa informação, se foi levantado. Se for juntado aos autos, pelo menos cotação de preço de outros municípios, porque em relação às urnas e os serviços, porque evidentemente que trazer uma urna ou um serviço de outro município implicaria nas despesas adicionais de translado, essa coisa toda encareceria. Então, eu só gostaria de esse esclarecimento, porque só existe uma funerária no município. Se há mais de uma funerária, você podia fazer cotação em todas as funerárias que existem. Se só há uma, então dificultaria enormemente a tomada de preço de outras funerárias no município. E se procurou buscar em outros municípios, mesmo sabendo que, pelo menos, a gente tem uma referência de preço, porque o fato de existir só uma funerária no município de Dom Basílio não quer dizer que a gente não possa saber quanto é que custa um caixão, quanto é que custa os serviços que foram licitados globalmente, para a gente ter clareza, de que o gestor, na hora de fazer a compra, ele só tinha essa possibilidade, ou a possibilidade talvez menos onerosa, porque só existe uma funerária, só existe um serviço, mas que pelo menos se observou os preços, que são praticados no mercado na hora de fazer a contratação. Eu acho que essas informações seriam muito importantes para a gente, inclusive, saber se o gestor agiu da melhor forma na hora de fazer a contratação ou não. Não sei se esses esclarecimentos poderiam ser feitos aí pelo conselheiro Ronaldo Santana. Conselheiro Ronaldo Santana. Muito obrigado pelas colocações do conselheiro Nelson Peregrino. O tópico em que não foi acatado pela relatoria se refere à ausência de cotações de preços dos itens licitados. Então, como bem falou o conselheiro, pode ser que haja apenas uma única funerária, nós não identificamos isso no processo, mas ainda assim que haja uma única funerária, é necessário apresentar uma cotação de preço, ao menos para se ter uma referência de preços. Obviamente que ele não vai ficar impedido de realizar a contratação em benefício das pessoas carentes, das famílias que necessitavam desse tipo de serviço, inclusive serviço social. Mas o mais importante aqui é que não foi anexado, nós não identificamos no processo a cotação de preço que é exigida pela lei. Inclusive nós fazemos aqui as citações de acordos do Tribunal de Contas da União, e também nós não identificamos se houve apresentação de preços compatíveis com os de mercado. Então, em função tão somente aqui da ausência da cotação de preços, que poderiam basilar e comprovar se os preços estariam dentro do utilizado pelo mercado, nós entendemos que procede a irregularidade apontada, com todo respeito a quem, porventura, pense de forma diferente. Por isso, nós apresentamos o nosso voto pelo conhecimento, procedência parcial. Nós acatamos 2 tópicos, que foi o da
assinatura do balancete por contador em situação irregular, que assiste razão ao gestor, bem como o tópico primeiro, que foi a adoção do critério do menor preço global, que também entendemos que assiste razão ao gestor. Doutor Javan solicitou a palavra. Uma questão de ordem, doutor? Questão de ordem, esclarecimento de fato, conselheiro. Pois não. Ronaldo Santana, só para ponderar, porque o Vossa Excelência falou que não identificou a cotação. Tem uma cotação na página 10 do processo que foi disponibilizado para a nossa avaliação. Então, tem aqui Pacto Nacional, Perinalva Dias da Silva, diplomado, EPP. Então, existe essa cotação no processo. Só a título de esclarecimento, porque pelo relatório e pelo voto, a ponderação de que não existe nenhuma cotação. Isso. E na página 10 aqui dos autos que não foi disponibilizado da denúncia, consta a Pacto Nacional e consta mais uma consulta que foi feita pelo setor de compras do município, que foi um levantamento de preço exatamente dessas contratações similares, e aí esse relatório está assinado pela Secretaria de Assistência Social, que ela fez o levantamento, e talvez por aqui vão ter juntado as publicações, mas que com certeza existem, e tem de toda forma o da Pacto Nacional. Ok, Tá aqui nos doutor. autos. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Não havendo divergência, está aprovado o voto do conselheiro relator, Ronaldo Santana.